conferindo tudo aqui, tá tudo certo. Eu pensei, vão me abandonar hoje, mas vieram. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu só posicionar no primeiro slide aqui. Nós estamos fechando a nossa seção 3, a unidade 3, né, com a seção 3.3, ok? No fechamento desta sessão, nós vamos analisar, dar uma conversada sobre, uma discutida sobre os ensaios para determinação da resistência. Então, a gente vai pegar e vai analisar todos os possíveis ensaios, né? Ou melhor, vamos colocar de outra forma, os principais ensaios que nós temos, né? Então, assim, poderia me questionar, professor, vamos lá, qual a frequência e como é que funciona esse negócio de ensaio? Né? Que assim, a sessão que vem é prática em cima de prática, pegando cálculos de taludes, muro de arrimo, enfim, o bicho pega e pega para tudo quanto é lado. Não tem muito para onde correr, ok? Ok. Então, se é este cenário que eu vou enfrentar, essa parte de laboratório, como é que funciona? Essa parte da aula de hoje de laboratório, pessoal, ela é muito mais voltada, para quem vai para a área de pesquisa, né? Aí, para quem vai para trabalho de campo, aí ela vai atuar nos laboratórios. Mas pesquisa é só para a universidade, só para o mestrado? Não, pessoal. Pesquisa, quando eu falo pesquisa de campo, não significa necessariamente pesquisa universitária, tá? Como assim? Vamos lá. Imagina que eu vou fazer uma rodovia, ou que eu vou fazer uma barragem, vou fazer qualquer coisa que eu movimente um volume absurdo de terra, né? Ou, sei lá, qualquer obra aí da Vale que a gente pegar, um movimento absurdo de terra. Ponto, acabou. E é muito fácil a analogia. Ok, eu preciso, então, de um laboratório, tá? Então, aí é trabalho na pesquisa. Então, ou seja, vamos pensar no cenário, para a gente contextualizar a aula de hoje, tá? Vamos pensar no cenário. Então, eu tenho lá os engenheiros, tá ali, né? O Paulo, a Tereza e o Francisco. Os três. Então, o Paulo trabalha lá no projeto, está projetando, preparando tudo lá, tá, opa, então vai ser por aqui, ó. Tá aqui o projeto da rodovia, beleza. Ele passou para a Tereza executar. E o Francisco é quem vai ficar no laboratório fazendo os ensaios. Por quê? Porque o Francisco precisa determinar exatamente como é que é o solo que ele tem pela frente. Por quê? Porque solo é simples assim. Eu não posso simplesmente pegar e movimentar milhões e milhões de toneladas de um outro lugar porque esse solo é ruim. Não, não existe isso. Nesse tipo de obra de terraplanagem, você vai ter volumes de transporte gigantes, tá? Exemplo, brita. Você vai fazer uma pedreira para deslocar num raio de 10 quilômetros, 15 quilômetros da tua rodovia. Então, por exemplo, você pegou um trecho de 100 quilômetros, você vai pegar uma pedreira que vai alimentar, você vai ter umas 2 ou 3 pedreiras alimentando trechos distintos. Né? Por quê? Porque se você não fizer assim, o teu custo de diesel, o custo de transporte, vai lá em cima, te arrebenta. Então, aí o solo, você não tem como retirar o solo. Você pode retirar, você até retira, tá, pessoal? Mas trechos, como assim, professor? Pensa num trecho lá que você vai fazer e tem aquela miséria daquele solo ruim, com aquele banhado, aquele solo podre mesmo, orgânico, aquela turfa assim, você pisa, assim, aquela meleca. Então, mas você tem
por causa de faz de conta, de uma nascente que passou ali e tal, onde você vai passar a rodovia, isso está pegando uma faixa de 30 metros. Aí você tem como tirar o material dali? Sim. Aí você vai retirar aquele material e colocar, substituir por um outro material melhor. Tá? Eu acompanhei, na minha época de pavimentação, eu acompanhei a duplicação da BR-101 entre Florianópolis e Curitiba. E na duplicação da 101, teve vários trechos assim, vários trechos, vamos lá, eu e mais um amigo. Esse amigo, inclusive, olha a ironia do destino, né? A gente fazia disciplina de pavimentação ali. Eu gostava, sempre gostei assim, gostei de cálculo, gostava bastante de projeto. Eu nunca curti muito rodovia, assim, nunca dei muita bola, não era meu sonho de consumo. E ele também não era muito chegado, assim, ele gostava mais da parte administrativa, né, da obra em si. E, ironicamente, hoje eu desenvolvo um projeto, dos meus 2 projetos de doutorado, um dos meus projetos em parceria com a empresa Arteris, que é a concessionária da Fernão Dias, né, que pega daqui de BH para São Paulo. Então, é a controladora dessa pista. Então, eu estou desenvolvendo um projeto com eles para a utilização do grafeno no asfalto. E a outra é com a Brenan Cimentos, né, que eu desenvolvo a criação do supergrout. Né? Então, nosso concreto convencional está aí na faixa de 25, 30 MPa. O meu objetivo é trabalhar na faixa de 150 a 200 MPa. Então, algo muito além do que nós temos hoje no mercado. Mas, voltando ao foco, este meu amigo, né, se formou em engenharia junto comigo, e hoje ele é engenheiro do DENIT, que é o Departamento Nacional lá de Estradas e Rodagens e tal. E ele é engenheiro do DENIT, responsável pelo DENIT. E eu desenvolvendo um projeto na área de pavimentação. Inclusive, eu conversei com ele algum tempo atrás. E, aproveitando o gancho, a Arteris, ela não, o foco dela não é construção de rodovias, e sim manutenção das concessões que ela tem. E vocês vão daqui para BH, vai embora, vai indo, daqui para BH dá mais ou menos daqui lá uns 530 quilômetros. Aí vocês têm lá um posto avançado da Arteris, onde tem os laboratórios. Pessoal, pensa na pessoa com vergonha. Mas ó, você sabe quando o cachorro que entra na igreja assim, e vê aquele movimentando e sai assim, com o rabo entre as pernas? Olha, deu vontade de fazer isso quando eu fui ver os laboratórios dos caras. Comparando com os laboratórios da Federal de Ouro Preto e o Cefet, de pavimentação. Os caras têm maquinário que eles trouxeram de São Paulo, eles têm maquinário que eles trouxeram da Espanha, né? Então, e assim, e a tecnologia na Europa de pavimentação, nos Estados Unidos, é muito superior à nossa, tá? Os caras estão muitos anos na nossa frente. Ok? Mas então aí a gente conseguiu contextualizar. Ah, e detalhe, durante este período que eu, né, fiz de estágio lá na 101, um ano acompanhando, tinha que fazer relatório de 100 metros de um trecho lá de 30 quilômetros, tá? Neste período, o que aconteceu? Nós fomos no laboratório. Quem estava lá na época era a empreiteira OAS, tá? Que era do Antônio Carlos Magalhães, a empreiteira, né? Porque ele era vivo. E assim, pessoal, o laboratório dos caras era de alto nível, tá? Não era nada enjambrado, nada assim. O laboratório, meu Deus do céu. Olha, eu acho que o hospital, tem bastante hospital e posto de saúde que é mais sujo que o laboratório da OAS lá, né? Era uma coisa muito, muito bem limpinha e organizada, muito top. Ah, agora vamos falar de grana também, porque eu acho assim, eu falei sobre, agora vamos falar de grana, que isso interessa também, isso é legal, né? Vamos lá.
tá na faixa aí, pessoal, engenheiro recém-formado, para trabalhar nessas empresas, né, atuam na área de pavimentação, por exemplo, né, a Arteris, que é uma concessionária, você tem outras, como eu falei, da própria a CCR, enfim, nossa, tem um monte de empresas. Essas empresas pagam tá em torno de 8 a 10 mil reais, tá? O salário para iniciante, para quem vai trabalhar no quê? No auxílio ali, a manutenção, a execução de reparos, etc. Quem vai trabalhar em laboratório ganha um pouco mais, vai ganhar aí de 10 a 12 mil, tá? E se você tiver um cargo de gerência, que você manda mais, né? Que vai ser tudo por trecho, tá, pessoal? Você pega um trecho de concessão de 500 quilômetros, você vai ter uns 3, 4 engenheiros ou mais. Não vai ter mais. Não, uns 3 ou 4 engenheiros responsáveis pelo asfalto, mais uns 2, 3 responsáveis pelas obras de arte, né? O que são obras de arte? Por que tem esse nome, pessoal? Não sei, tá? Não, assim, nunca tive a curiosidade de pesquisar. Mas obra de arte, por exemplo, eu tenho um viaduto, eu tenho uma ponte, isso são chamados de obras de arte, tá? Então, esse tipo de obra aí é outra equipe de engenharia que vai. Então, em termos de 500 quilômetros, resumindo, você vai ter, vamos lá, de 15 a 20 engenheiros atuando, tá? Então, logicamente, daí os caras que ficam com cargo de chefia vão ganhar muito bem. Vão ganhar muito, muito bem. Tá? Funciona mais ou menos assim, essa é a lógica dessa área de pavimentação. Quando eu me formei, não tinha pedágio, tá? Era tudo era, como eu vou dizer, ou era federal ou era estadual, porque você tem as PR e você tem as siglas estaduais, né? Em São Paulo é SP, no Paraná é PR, em Minas Gerais é MG e assim por diante. E eram todas públicas, né? Professor, o que você acha do pedágio? Pessoal, vou ser bem sincero, você tem que só cuidar com o valor. Tem que ter um processo honesto, um processo legal, um processo bonitinho, tudo feito como deve ser, sem maracutaia. Embora, né, vou ser bem sincero, o meu professor de pavimentação me falou isso. Olha, a duplicação, por exemplo, da 101, que era o que a gente estava fazendo. Qual é o custo do quilômetro? Quilômetro, tá? Ela custa em torno de 2,5 milhões de dólares o quilômetro. E ele falou assim, pessoal, 1 milhão de dólares por quilômetro é desvio, propina, roubo. E 1,5 milhão é o custo real. Só para vocês verem, né? Então, digamos assim, tira essa parte do roubo, essas coisas e tudo mais, pensando, né, foi feito de forma correta, não tem como comparar, pessoal. O pavimento sem aonde você tem ela pedagiada é horrível. O tráfego, assim, é muito ruim mesmo, tá? Então, e fora que gera emprego, daí passou a valorizar, porque não era assim, viu? A parte de pavimentação eu não me interessei também, porque a gente tinha aquela visão, eu vou trabalhar, pô, vou ganhar mal pra caramba e tal, ninguém queria, né? Porque você teria que trabalhar para o governo, ou o governo estadual, ou o governo federal, fazendo lá as obras de manutenção e tal, mas era tipo, pouca grana disponível em termos de salário, não era uma coisa tão assim atraente em termos de mercado, né? Hoje não, hoje você tem um mercado muito um potencial muito legal. Então, para quem gosta dessa área, ela se tornou muito interessante, tá? Oi, Você Jeff, pode... hoje realmente ela
é muito valorizada, porque os estágios que eu estou procurando, geralmente só ir para vistoria, geralmente eles estão oferecendo só um auxílio aí bem pequeno, que está dando de 600 a 700 reais, o máximo R$ 1.000. Aí eu recebi uma proposta agora desse trem aí de Covid-19 para trabalhar na empresa Invepar. A central deles fica ali no Jardim Canadá e seria para me ajudar na manutenção da Via 040. E realmente, assim, a proposta deles, mesmo para mim, estagiária, não tinha nem como recusar. E só o problema agora que eu estou esperando, que eu passei no processo deles, só esperar, porque a última etapa é aquela de dinâmica, né? Com todas as pessoas que passaram nas outras etapas. Aí eles cancelaram justamente por causa do vírus, mas realmente aí é para trabalhar na pavimentação também, mesmo sendo estagiário, uma proposta muito boa. Então, e depois, se você se formando, seguindo nesta área de pavimentação, nossa, a grana que eles pagam é muito boa mesmo. E é o que eu falei, o que eu estava falando. E detalhe, não é uma empresa grande, né? Que nem a Arteris. A Arteris é uma das gigantes, né? Junto com a CCR, elas detêm 70, 80% da malha viária do Brasil, né? Privatizada. Então, os caras têm muita grana mesmo que rola, por causa dos pedágios e tudo mais, e aí eles não economizam nesta parte, tanto na pesquisa quanto na manutenção e tudo mais. Então, a aula de hoje, ela entra neste contexto, ensaios para determinação da resistência do solo, é claro, tá? Então, aí você já tem essa noção. Eu vou ter o meu solo sendo analisado, geralmente associado a esse tipo de obra. Pavimentação, obras grandes, né? A Vale, por exemplo, tem várias áreas de alta movimentação de terra e assim por diante, tá? Então, não é, quando eu digo laboratório, pesquisa, não necessariamente, né? Para vocês não terem a ideia de pesquisa de como eu posso dizer, universitária, ok? Então, o primeiro ensaio é o de cisalhamento direto, tá? Nós estudamos anteriormente, na parte de pavimentação, a gente estudou o quê? Nós estudamos, desculpa, de solos. Nós estudamos o quê? Nós estudamos a compressão normal, ultração, e lá, junto com ela, tinha o nosso amigo cisalhamento. Daí nós vimos o plano, a determinação, como é que funciona, a aplicação do círculo de Mohr, enfim, vimos tudo aquilo que é associado ao nosso cisalhamento. Mas agora nós vamos analisar uma outra coisa, que é o cisalhamento, mas ele de uma outra forma. Como assim? Aqui a gente não vai calcular, porque lá a gente calculava. Aqui a gente vai determinar a tensão de cisalhamento do solo, né? Então a gente vai ter algumas condições para simular essa condição de solo natural, né? Então eu posso ter ele com água, então eu vou ter que fazer um ensaio na presença de água. Eu vou ter que fazer ele simulando diferentes tipos de carregamento, tá? Então, como assim? Eu vou simular o ensaio durante um processo de drenagem, né? Eu estou aplicando a carga vertical. Como assim? Vamos lá. Lembra do nosso corpinho de prova de concreto? Ele rompia por cisalhamento. Eu falei isso quando a gente estava no laboratório, falei várias vezes, falei na aula até de resistência dos materiais, e é exatamente o mesmo tipo de ensaio que a gente vai fazer. Nós comprimimos a amostra, ela rompe por cisalhamento. Mas, no caso dos solos, a gente ainda faz a condição de o solo com a presença de água, sem água, né? A simulação de drenagem para ver o que vai afetar. Por quê? Por que é importante isso? Volto a dizer,
Depende do teu cenário, o que você vai ter em campo. Porque em campo você pode ter a situação necessária, né, para que você faça o teu ensaio com água, porque é o que está lá em campo. Então você vai precisar fazer ele com água. Então é por isso que tem essas variações, tá? Então na primeira, quando eu pego, né, volta, ó, só aqui, ó, na presença de água, ok? Essa aqui, ó, essa aqui. Na presença de água, essa é meu primeiro teste. Então, eu vou fazer o quê? Eu tenho água, eu tenho que controlar a tensão, tá? Por que que eu vou ter que controlar a tensão? Porque se eu não controlar a tensão, vocês lembram que a gente estudou, né? A substituição, lembram? Nós tínhamos a pressão, né? Se eu não controlo essa tensão, ela vai fazer com que o meu solo desestabilize e me dá um valor errado de leitura, tá? Então a gente tem que fazer o controle da tensão tem que ser controlada para a gente ir deformando ele até o ponto aonde ele faz a ruptura. Na segunda forma, tá? Que é esta aqui, ó. A segunda forma é que eu permito que ele sofra a drenagem enquanto eu aplico a minha carga vertical, ok? Nessa segunda, ele vai fazendo uma deformação controlada. Então, a caixa de cisalhamento, ele se desloca com velocidade controlada. Como assim? Eu vou baixando controladamente, bem devagar, eu vou fazendo a compressão para que eu não tenha uma deformação exagerada. Fazendo isto, né, tendo este ensaio de forma controlada, nós vamos ter este diagrama. Tensão de cisalhamento pela deformação horizontal. Ou seja, se a gente olhar, isso aí lembra muito quem? Círculo de Mohr. Nós trabalhamos com isso. Né? Quem mais? Lei de Hooke. Né? Guardadas as devidas considerações, no sentido de que eu não, né, eu não tenho um material elástico quando eu estou falando de solo. Lembram disso? Né? Então, eu vou considerar que ele tem propriedades elásticas. Tá? Mas aí o meu objetivo é exatamente isso aqui, ver aonde ele rompe. Puxo uma linha reta aqui, tá? Vamos lá, vamos pegar as canetas malignas. Ah, tá aí, ó. É o mais perto de uma linha reta que eu consigo fazer. Aí você determina a tensão cisalhante, ok? Tá? Então, aí no ensaio de cisalhamento direto, ainda com deformações controladas em areias. Mas como assim areia? É, areia. Aí eu vou ter, evidentemente, para a areia, né? Eu tenho que ter umidade, tá? Porque se a minha umidade for zero, tchau areia, não existe. Eu preciso ter essa umidade para que ela gere uma certa tensão, tá? Então, aí você vai fazer a relação, tá aqui, ó, né? Entre a tensão da areia pela sua deformação, ok? Então, ensaio de cisalhamento direto com deformação controlada de areia, né? Então, a gente vai ter, durante o ensaio, ocorre o quê? O aumento do volume, certo? Então, está aumentando o volume. E aí, o que acontece? Eu chamo isso de dilatância positiva. A gente viu esse termo na aula passada, onde a gente tinha a dilatância positiva e dilatância negativa. Né? Então, a dilatância positiva, ele estava expandindo. Dilatância negativa, ele contraía. Era o fenômeno que a gente estudou. Então, neste caso, vamos observar, eu tenho aqui quem? A minha deformação horizontal, tá? E aí eu vou aplicando carga.
ela vai sofrendo uma compressão e uma redução de volume. Aí, aqui, eu vou retirando carga, ela vai aumentando, né? Então, a areia que estava comprimida, compactada, ela vai perdendo compactação, tá? Então, ou seja, ela faz o quê? Um novo arranjo de quem? Dos vazios. Então, a envoltória de resistência. Então, para definirmos a envoltória de resistência de um determinado solo, a partir do ensaio de cisalhamento direto, devemos dispor de vários corpos de prova que devem ser submetidos às tensões normais distintas, utilizando, no mínimo, 3 tensões normais e, consequentemente, executando 3 ensaios, já que seremos capazes de elaborar a nossa envoltória. Por quê? Nós temos 3 condições possíveis, né? Nós vimos lá, eu posso ter ele, né, totalmente com água, no outro ele drenando e outro, né, com muito pouca presença de umidade. São as 3 possibilidades, ok? Então, utilizando mínimos 3 tensões normais e, consequentemente, executando 3 ensaios, já seremos capazes de elaborar a nossa envoltória. Então, para valores intermediários de compacidade de areias e pressões de adensamento de solos arenosos, as curvas são semelhantes aos solos compactados, porém ocorre redução do volume devido ao aumento da tensão normal. Ou seja, em seguida, depois ele expande numa dilatância positiva. Como assim? Eu tenho meu solo, tá aqui os carinhas, né? Tá aqui os carinhas. Como ele falou aqui, ó, tá? Solos arenosos. Estão meio solto ali. O que acontece? Eu venho e aplico uma tensão. Eu aperto esses caras. Opa! Eu tenho o quê? Um aumento da tensão. A hora que eu retiro essa carga, parei de apertar, né? Ele tem uma dilatância positiva, ou seja, ele volta a dar uma rearrumada. Mais ou menos o que estava escrito aqui, ó. Mais ou menos o que ele já falou aqui, ó. Ele faz um novo rearranjo dos vazios, ok? Então, agora nós vamos falar do quê? Do aparelho que faz esta medição. Aparelho de cisalhamento direto, que é, na verdade, um equipamento de deformação plana, pois não há deformação no sentido transversal, né? Então, nós só vamos ter num sentido de aplicação de carga. Eu só vou estar analisando num único sentido, como eu falei, e fiz no início da aula a analogia com o nosso amigo ensaio de compressão do solo, ok? Então, existe um inconveniente da área da amostra durante o ensaio, né? Que, apesar do fato, ela é muito útil para encontrarmos valores. Ou seja, o valor máximo de tensão, ou também valores de pico de tensão, e o valor residual. Como assim residual? A hora que eu retiro a carga, ele dá uma deformada. Então, isso me gera um valor residual. Então, para solos argilosos, quando a tensão de pré-adensamento é muito baixa, o volume continua a diminuir, né? Ou seja, o que ele quer dizer? Vamos lá, vamos pensar. Põe na cabeça aí solo argiloso. As argilas fazem ligações com eletrostática com a água, nós já vimos tensão capilar, nós já vimos um monte de coisa que a argila faz em relação ao contato dela com a água. Inclusive os fenômenos de expansão que nós temos e que geram os problemas, aquele famoso borrachudo, né, que é a presença de argila na base do pavimento. Então, o que acontece? Ela tem um alto índice de vazios.
Então, quando eu vou aplicar a tensão e ela é controlada, ou seja, estou aplicando a carga, estou apertando devagar, suave, ela vai reduzindo o volume. Por quê? Por quê? Porque ela está expulsando o ar e está reduzindo, aproximando a massa, mas ela vai reduzindo de tamanho. O volume dela maior, na verdade, é em função da presença da água ou do ar, formando os vazios. Tá? Então, depois ela vai até um certo ponto, aí ela estabiliza. Por quê? Porque, opa, pode apertar, mas não é assim, né? Também. Vai. Uma hora acaba os vazios formados pela água e pelo ar, e aí acabou. Aí ela passa a estabilizar. Tá? E no caso dos ensaios drenados, ou seja, eu tenho a drenagem para que as pressões intersticiais sejam nulas durante o ensaio, ou seja, para que eu não tenha a influência externa, a amostra de solo é inundada, né? Quando dispostos em caixas de cisalhamento, ou seja, eu vou fazer o ensaio, aquilo que eu falei, na presença de água. Por quê? Eu até contei no início sobre experiências na área de pavimentação e a remoção de material, né? Tinha um trecho, tinha uma nascente, realmente foi removido o material mesmo. Tá? Então vamos lá, vamos fazer uma conta de louco. 20 metros era a largura, mas a pista. Então, pessoal, vocês vão estudar pavimentação num futuro não muito distante, e aí vocês vão, lá na pavimentação, vocês vão ver que uma rodovia federal do porte, né, de uma... vamos lá, a 040, me ajudem, aquela que vai para Vitória. Povo sem Essa é a 40 mesmo, não? Não, a 040 não é que vai pro... A 040 ela vai para São Paulo, né? E no outro sentido? É no outro sentido, mas daí ela vira outra rodovia que vai para Vitória. Bom, mas tudo bem. Enfim, essas são as nossas rodovias. Então você vai ter, a gente chama de faixa de rolamento, ok? A pista. Então, a obra lá era uma duplicação. Cada faixa tem 3,5 metros. E mais 3 de estacionamento. Então, se você somar, eu tenho 13 metros em média. Tá? Só que assim, no caso lá, eu tinha um canteiro central que dá 2 metros e mais 13. Então, na verdade, eram 28 metros por 3. E a profundidade, se eu não me engano, tá, pessoal, eram uns 2,5 metros. Mas vamos ver o volume dessa criatura. Então, eu tenho 30, né? 30, eu tenho 30, mais 2,5, mais 28. 2.100 metros cúbicos. Tá? Então, vamos dividir isso por 7, uma média de caminhões, 300 caminhões, para remover esse material. Só que assim, ou seja, como é que eu chego a essa decisão? Pensa, 300 caminhões remover, 30 metros de rodovia, né? 300 caminhões. É caminhão pra caramba. E fora que eu posso remover e deixar o buracão? Não. Eu tenho que substituir. Então, sai 300, entra 300 caminhões. Então, nós temos o quê? Neste cenário, nós temos que analisar
um ensaio na condição com água, porque era o que nós tínhamos lá. Mas não necessariamente eu poderia ter água em todo o material. Então, nem todo o material vai ter água, porque é uma nascente, depende da época, do clima, chove, não chove. Então, eu tenho que fazer o quê? Fazer ele com água, fazer ele sendo drenado, ou seja, quando está retirando a água, e tenho que fazer ele depois seco. Eu tenho que analisar as três condições. E veja, e de repente, poxa vida, ó, o solo é ruim, mas se eu tirar 30% dele e trouxer um outro material bom para colocar, resolve o problema. Pô, 30%, calma lá, deixa eu ver, era 600 caminhões, né? Sai 300, entra 300. Pô, esse negócio aí me deu uma economia de 400 caminhões. Pensa quanto não custa a brincadeira, né? E fora o quê? Caminhão não resolve. Eu preciso também de hora-máquina, tanto para tirar quanto para colocar. E preciso daí rolo para compactar. Então, ou seja, é todo o conjunto. Então, se eu consigo retirar só 30% do material, substituir por outro material e fazer a homogeneização, misturar o material novo que vem para esta área, isso é top. Isso me gera uma economia absurda. Tá? Então, isso é conceitual, pessoal. Então, é uma coisa assim, vocês vão trabalhar nessa área de pavimentação, se acostumem a volumes monstros. Tá? Volumes monstros. Vou dar um exemplo que é volume monstro. Tá? Pessoal da Arteris falou para a gente o seguinte. Tá, mas não, só uma noção de mais ou menos quanto de asfalto vocês. Detalhe, eles só fazem recuperação, manutenção. Ele não estava sendo considerado uma rodovia nova. Tá? Uma rodovia nova é diferente. Ah, é nova. O nome já diz. Rodovia nova. Não. É só considerando o que eles estão fazendo de manutenção. 500 mil metros cúbicos de asfalto por mês. 500 mil metros cúbicos. Tá? Então, aí você pega 500 mil. Você vai ter o quê? 500 na 10 na terceira. Dividido por 7. 71 mil caminhões. Aí você já tem uma noção do tamanho da loucura que é esse negócio. Então vamos pensar assim: os caras vão fazer um trecho de brita. Esse trecho aqui, com uma camada de 10%, de 10 centímetros de brita, um colchão de brita, só para sentar o asfalto por cima. Então, ó, 28 por 3. Tá? Ah, mas ali vamos eliminar aqueles 2 metros, que é aquela parte ali do meio não vai brita, que é o canteiro. Ah, beleza. Mesmo assim, 728 metros, né, com 10 centímetros, 72,8 metros cúbicos, praticamente 8 caminhões. Desculpa, 10 caminhões. 10 caminhões de brita para fazer um trecho de 30 metros de rodovia. Então, ou seja, os volumes são todos absurdos. Então, por isto, a importância de ter o laboratório e descobrir as situações para que eu possa determinar. E aí eu posso determinar, né, com a minha amostra de solo, deve ser inundada, para que eu possa simular, né? E eu posso analisar o quê? As tensões, eu tenho que eliminar as tensões capilares. Tá? Então, pensa, a probabilidade de um solo nessa condição ser argiloso é absurda. É muito grande que ele é argiloso e, de fato,
99,9% dos casos ele é argiloso, tá? Aí o que acontece? Aí você vai fazer a simulação, mas você tem que cuidar, tá, da forma como você vai fazer para você não ter problema de tensão capilar. Porque se você tiver tensão capilar, você faz o quê? Você mata teu ensaio. Porque ele vai te dar um resultado totalmente fora, tá? Então, você tem também a questão que você pode ter areias não cimentadas, que é comum, a areia solta. Ela está totalmente solta. Ou argilas muito deformada, que está no. Ela ultrapassou aquele limite líquido, que era o caso desse material que tinha lá, era uma mistura, uma turfa, né? A turfa é composta do quê? De materiais orgânicos em decomposição, como argila. Ah, maravilha! É tudo que a gente não quer encontrar num terreno para fazer uma obra, tá? E daí, se você fizer o controle tudo certinho, você consegue as areias, o ângulo de atrito interno. Você pode obter, desde que tenha deformação controlada com tensão controlada. Ok? Então, vamos lá. A interpretação do ensaio de cisalhamento. Tá? Então, nós vamos pegar o ensaio de cisalhamento. Lembrando que a gente está falando de cisalhamento, ensaio de cisalhamento direto. Tá? Então, aqui ele dá um exemplo. Considere que foram preparados 5 corpos de prova de um solo arenoso, submetidos ao ensaio de cisalhamento direto, que é o que a gente está estudando, né? Com pressões normais, né? Ou seja, eu não tenho nenhuma influência externa, tudo certinho, e variando de 0,35 a 1,1 MPa. Veja que é uma variação muito grande. Eu tenho uma variação, ela dá mais que o dobro. Então, dessa aqui para essa, dá 3 vezes. Cujos resultados são apresentados na figura A. Figura A está aqui, olha, cara, a fotinha 3x4 da figura A. Ok? Em função da variação de tensão cisalhante pelo deslocamento horizontal. Como assim? Olha esta figura aqui. Ó, eu tenho a análise de cisalhamento assim, ó. Esse de baixo vai para lá, esse de baixo vem para cá. É o que ele está dizendo para mim. Olha só, variação da tensão cisalhante pelo deslocamento horizontal. Não é isso que esse cara está fazendo? Olha lá, é bem isso que ele está fazendo. Ok? Então, voltando aqui. Então, vamos obter o valor do ângulo. Lembra que é aquele ângulo do Mohr. Ó, eu tenho a envoltória aqui, ó, o círculo de Mohr. Que beleza esse círculo. E aí eu tenho lá o ângulo. Tá? Então, que é apresentado na figura B, tá aqui, ó. Ele faz aquele cálculo, o ângulo de Mohr, ó, o círculo tá aqui, ó. Lembra? O círculo tá aqui, aí ele dá aquela parte que dá na tensão de cisalhamento, aqui ele tá posicionado o círculo no meu gráfico de tensão normal. E aí ele pega e faz esse ângulo aqui, ó. Esse é o ângulo que a gente está analisando. Tá? Então, beleza, voltando aqui. Então, o que foi feito? Foi levado as caixas e foi iniciado o cisalhamento. E eles vão analisando o quê? A deformação em função da tensão aplicada. Mas é a tensão de que forma? Indireta. Porque quando eu aplico carga, assim, compressão, eu estou gerando tensão normal. Mas aí eu tenho como obter este cara aqui. Tá? Então eu tenho como calcular, e a gente já viu o cálculo disso. Ó, por isso que ele dá este cara, tá? E aí a gente descobre indiretamente este cara aqui, ó. Ó, vai os pontos aqui, ó. Beleza? Então, pessoal, é tranquilo isso? Não é tão difícil, não. Vamos recapitular, esquecendo toda a teoria que a gente leu. Eu pego o meu corpinho de prova, vou trocar aqui o lápis.
Caneta, aí, ó. Vamos lá? Peguei o corpo de prova circular. Apliquei carga. Esta carga é esta tensão. Tá aqui a tensão. E ele vai fazendo o quê? Deformando um quê? Delta L. Delta L. Ó, opa, comecei. Tá tudo 0 a 0, tá tudo na boa. Começamos o ensaio. Opa, foi. Ó, 5. E aqui, se ali é 2, vamos lá. Daqui aqui dá 2. Tem cara de 1,8, por exemplo, né? Opa, vai aqui, vai. O que aconteceu aqui neste ponto, ó? Daí foi neste ponto, ó. Ó, esse aqui é gritante, né? Ó, o que está acontecendo? Ele cisalhou. Ele atingiu o ponto de cisalhamento. Ao atingir o ponto, ele não suporta mais a tensão. E aí, ou seja, ele não gera mais essa tensão, não dá esta medição. Então, é isso aí. Este é o resultado do ensaio. Então, você olha o ensaio, daí depois você vai fazer a plotagem dos resultados, tá? E aí você tem como determinar o teu ângulo. Ok? Então, este aqui é o equipamento do ensaio. Olha lá. Quem que eu falei? Olha o cara aqui, ó. Olha o maligno apertando aqui, ó. Ele aperta, mas eu não tenho como calcular cisalhamento. Eu tenho como, desculpa, aplicar cisalhamento. Eu tenho como aplicar tensão normal. Olha o corpo de prova aqui, né? Ó, drenagem, embaixo pedra porosa. Por que pedra porosa? Porque a pedra porosa deixa passar água, mas não o material, tá? Então, eu aqui, ó, este cara e este cara, como é que eu garanto que ninguém vai interferir? Aqui tem água, aqui dentro. Tem água em tudo isso aqui. Então, eu tenho uma pressão controlada. A pressão deste cara aqui é igual a deste cara, tá? Ó, entrada de água para aplicação de pressão confinante. Ó, tá entrando água aqui, ó, tá? Daí, pedra porosa a gente já viu, tá aqui, ó. Então, outro ensaio muito praticado na mecânica de solos é o ensaio triaxial. Ele consta de uma célula, são produzidos adensamento e ruptura da amostra solo, tá? Então, este é o cenário. Se a gente guardar as devidas proporções, nós vamos ter uma representação muito semelhante ao ensaio do meu corpo de prova, de concreto. Inclusive, pessoal, no laboratório, se vocês se recordarem, nós tínhamos 3 tipos de corpo de prova, um menor, outro bem maior, né? E os ensaios para concreto e para solos são semelhantes. Mas não tem nem o porquê ser diferente. E se a gente for pegar metal, tudo quanto é material que for ensaiar, é tudo parecidão, pessoal. Sempre vai funcionar em função de que parâmetros? Tensão normal, né? Que pode ser compressão ou tração, e cisalhamento. Acabou. Você vai ensaiar qualquer tipo de material. Ai, professor, é material aqui, isso aqui é para fazer avião. O problema do avião. Ele respeita as leis da física. Vai ensaiar exatamente em função desses 2 caras. Ponto, acabou. Né? E é lógico, nisso você associa o quê? A deformação. Ah, olha, eu apertei, ele deformou isso, o volume e tal. Mas as tensões envolvidas sempre serão estas. Tá? Sempre serão estas. Por isso que eu falei da grande importância de estudar resistência dos materiais para entender, para aprender, não para passar. Beleza? Então, pessoal, dando continuidade, o equipamento ele faz o quê? Ele faz a aplicação de uma pressão hidrostática. Vamos limpar aqui, vamos caracterizar aqueles pontos ali, só para fazer mais ou menos um checklist para ver se eu não deixei nada para trás, tá?
Então, a pressão hidrostática, né, por meio de água, preenchendo a câmara compreendida entre o cilindro exterior e a membrana, sendo observadas as deformações correspondentes. Então, o que ele faz? Ó, aqui entrou água aqui, e ele preenche todo esse espaço aqui. Ah, beleza. Tá? Então, este cara aqui drena aonde? Lá dentro. Tá? Eu tenho água aqui fora para manter a pressão igual. Ok? E aí, na sequência, é introduzida uma carga vertical por meio de um pistão. Né? E aqui é óbvio que eu não preciso dizer a pressão, a carga é bem lenta, suave, tranquilinha, porque senão você arrebenta com o ensaio. Esta é a minha carga no pistão. Ó. Vai apertandinho e tal. Se eu forçar demais, eu danifico a amostra e perco o ensaio. É diferente de concreto. Concreto, o negócio é mais ignorante mesmo, é mais pressão mesmo ali. A prensa é diferente e tudo mais. Então, a pressão externa pode ser aplicada mediante colunas de mercúrio, que normalmente são dispostas em série. Porém, esse sistema costuma apresentar problemas de perda de pressão por vazamento de água. Né? Ou seja, o que ele está querendo dizer? Este cara aqui, ó, eu tenho que controlar a pressão. Então, eu tenho um dispositivo, né, para controlar a pressão, para medir a pressão, geralmente baseado em mercúrio, né, que é muito comum a utilização do mercúrio para fazer a pressão. Isto aqui, pessoal, pensando assim numa máquina mais antiga, tá? Hoje em dia, as máquinas são todas computadorizadas, eu tenho um sensor de deslocamento, um sensor de pressão ali dentro. Vai ser na base de mercúrio? Vai, mas não vai ser mais aquele sistema analógico antigo e tal. E que me dá o resultado controlado, porque ele regula a pressão. Como que ele regula a pressão? Ele controla a entrada de água, para manter a pressão sempre estável. Ok? Desta forma, ele vai gerar a minha curva de tensão-deformação. O que lembra isso, pessoal? Tensão-deformação. Ó. Lei de Hooke. Tanto é que, olha só, pessoal. Se eu... Vou trocar aqui, pegar a borracha. Apaguei tudo. Vamos lá. Olha só. Eu tenho aqui elástico, né? Aí, ficou parecendo o nariz do Pinóquio. Isso aqui. Elástico. Aí, agora ficou, não, agora ficou lindo esse. Este cara é quem? O plástico. Né? E depois eu tenho a última etapa lá, que é essa etapa aqui, que é o meu escoamento. E depois a ruptura. Então, ou seja, isso aqui é lei de Hooke, sendo aplicada para solos. Né? Então, mas é que, na verdade, eu estou considerando o que, de fato, é a minha amostra de solo, um material. Então, ele mede o que? A tensão desviadora vezes a tensão vertical. Ou seja, quanto ele deformou verticalmente. Como assim vertical? Claro, vamos voltar lá no carinha. Eu estou aplicando uma carga aqui, ó, né? Esse cara vai me dar um delta L aqui de deformação. Ok? Então, ele vai me dar um delta L, ele vai deformar, é óbvio, né? E as deformações representadas correspondem ao final da carga no intervalo. Aqui. Simplesmente lei de Hooke. Tá? E aqui nós temos, novamente, ele sendo representada, tá? Mesma coisa. Mas qual a diferença entre este e aquele?
Vamos apagar essa lambança toda aqui, trocar. Vamos analisar. Tensão desviadora por deformação vertical. Tensão desviadora por tensão vertical. Ah, mas não estou vendo a diferença no gráfico. É porque aqui, ó, este daqui, a tensão é controlada. Como assim a tensão? Aquela carga de deformação aplicada, ela é controlada, tá? Neste caso aqui, né, a deformação dela aqui é não controlada, tá? Ela tem uma ruptura repentina. Mas repare que ele tem um comportamento bem parecido, só que, ó, observa que este vem mais aqui para daí romper. Aquela curva é mais aberta, ó. Esse aqui, ele abre um pouquinho mais aqui. Tá? Então, o equipamento de solo axial, nós continuamos aqui. Daqui a pouco, vamos fazer o nosso intervalo. Vamos fazer o nosso intervalo e depois do intervalo continuamos. Dúvidas até aqui? É aquilo que eu falei, a aula de hoje é uma aula mais teórica, uma aula mais tranquila, essa parte pelo menos, né, que nós estamos vendo. Conforme a gente consiga evoluir no nosso conteúdo, tá? Nós vamos... Opa, aqui. Ó, estamos aqui no 17 e vai até o 21, tá? Então, finalizando esse conteúdo aqui, nós vamos iniciar a 4.1, tá? Por quê? Nós vamos iniciar a 4.1? Porque a 4.1,